Bom, falar um pouco sobre o que eu espero do metagame pro Mundial. Esse fim de semana a gente teve Showcase, que é um evento muito importante no Magic Online. Né? Um evento que você precisa fazer 40 pontos para participar, o que não é tão difícil assim. Mas o nível do evento normalmente é muito bom, muito jogador profissional participa, inclusive jogadores que estarão no Mundial participam. E os caras não estavam necessariamente escondendo listas, apesar de que, sim, eu já vou adiantar isso, eu espero novidades para esse Mundial, sim. Lembrando, se você estiver vendo no YouTube, esse evento que eu estou olhando aqui estará na descrição, tá? E live do Mundial deve começar por volta das 2, 3 da tarde, na sexta-feira, tá? Eu vou assistir este evento em live, talvez até comece mais cedo, mas o Mundial em si começa às 3 da tarde. No sábado eu estarei jogando um Super Qualifier da Monte, que é Modern. E no domingo eu vou abrir live mais cedo para ver um pouquinho do que aconteceu no sábado e a gente começar a acompanhar, porque no domingo, 2 da tarde, começa o Top 8. Bom, sobre o T2, deixa eu até abrir a página de metagame aqui do Goldfish, que é um pouco melhor para fazer esse tipo de coisa. O T2 ele tá bem diverso, apesar de que eu acho que ele tem muito espaço para inovar. Tipo, tem muita carta que entrou com Duskmoor, que ainda não tá jogando. Eu acho que mesmo decks que são já consolidados podem ter abordagens novas e tal. Então, tipo, Group Prowess é provavelmente o melhor deck do formato e não é o melhor deck tipo Tier God do formato. Tá? Ele é o melhor deck no sentido de que, assim, se você não respeitar esse deck, você não vai ganhar um torneio. Tá? Eu já falo isso pensando para quem vai jogar os CCGs, né, os Qualifiers, a partir de 16 de novembro. Provavelmente esse deck vai continuar nessa posição, porque é um deck muito sólido, é a mesma base do Pioneer, então fazer os ratinhos, jogar com tiro fino, tal, etc. É muito bom o deck. Deixa ele abertinho, não sei se a gente tem uma lista de... tem. Ó. Tipo, o deck ele é muito eficiente, ele é muito rápido. E você tem que respeitar. Não quer dizer que todo mundo vai perder pra esse deck, meu Deus do céu. Você pode tunar o seu deck pra ganhar dele, mas o meu ponto é que, assim, você não pode givar essa meta. Você não pode falar, não, 2 remoçãozinhas, tá de boa. O deck é muito bom, o deck é muito eficiente, ele mantém um gás por muito tempo, especialmente por conta do Challenge, né, do Eberhard Challenger. Bate muito forte, Might of the Mickey é uma carta também fantástica, então, assim... Tudo isso conta muito para esse deck. Então, se você vai jogar T2, você tem que entender como esse deck funciona, você tem que treinar contra esse deck. E ele tá na mão de bons jogadores. Eu sei que o Mogged, que é um grinder conhecido do Magic Online, vai estar no Mundial, provavelmente vai estar disso. Alguns jogadores japoneses estavam bem animados com esse deck também. Então é um deck que eu espero bastante coisa, no geral. O Golgari, deixa eu ver se eu tenho a lista que eu quero aqui. O Golgari ele é um deck muito interessante, porque ele virou um deck mais sazonal, no sentido de que ele ficou variando o quão bom ele é no metagame. Às vezes ele é muito bom, às vezes nem tanto. E... Duskmoor trouxe algumas novidades interessantes, né? O deck tava jogando uma época com o combo de Vraska com talento verde, né? Que daí você consegue dar hit kill com 5 manas. Dá talento na 2, aí na 3 você upa uma vez, na 4 você upa pro final, 5 manas faz Vraska e ganha o jogo. Desde que você saiba colocar certinho os replacements. E o deck, nessa época ele era ok, ele era um bom deck. Mas eu acho que a versão atual, jogando mais com demônios, com Unholy Annex, é a melhor versão do deck. É um deck que consegue usar melhor Bronco. Essa lista aqui, e eu tô apontando inclusive, é a do Rastaf. O Rastaf vai estar no Mundial, né? Ele é um jogador brasileiro, Guilherme Merjan. Ele ganhou um regional no Brasil. E eu gosto bastante desse deck. Eu espero alguns jogadores com ele, especialmente o Willi Edel, que é outro brasileiro, que está classificado porque fez top 8 no último Mundial. E o Rastaf são jogadores que eu espero jogando disso. Eu espero alguns caras da Channel Fireball também, especialmente o Raid Duke, que gosta de jogar de BG também. Então,
Eu gosto bastante de como esse deck tá. Eu acho que Arquifiend of Dross tá uma boa carta, porque ele é um baita blocker contra o Prowess. Tipo, ele abre um bração ali pra bloquear na match. E ele consegue pressionar muito o Tokens, que é um deck que eu vou falar já já. E outra, tá com muito encantamento no formato, isso é muito bom pro BG no geral. Você tem Glissa, que vira uma carta muito mais importante e tal. Mas pra mim o BG ele tá numa época muito boa e ele é um bom candidato a ser um dos melhores decks desse Mundial. Aqui no Goldfish ele tá com o segundo deck mais jogado, mas acho que é muito pela preferência dos brasileiros. Os brasileiros gostam muito de jogar com ele, assim como eles gostam de jogar de RG, então tem muito, mas eu não espero que Golgari seja o segundo deck mais jogado necessariamente. Mas eu acho que vai estar entre os mais jogados. Azorius Tempo. Deixa eu ver se tem uma lista de bobeira aqui pra gente. Cara, o Tempo... Aqui. Outro tinha, tá vendo? Esse deck já existia no formato, né? Só que era com o Mentor, né? Monastério Mentor. E aí ele ganhou Aborrente Óculos, que é uma baita de uma carta. O grande tchan desse deck é como ele vai usar a mana dele sempre melhor do que os oponentes. Então ele vai tentar reanimar, normalmente com mão amiga, com Recommission, que é o Helping Hand. Ele vai tentar reanimar 2 dos drop 3 dele, e aí ele vai usar a mana muito bem. Esse deck é muito bom contra decks lentos. Normalmente decks que vão predar tanto o BG quanto o Prowess. Sabe, os decks que vão predar isso aqui são muito ruins contra Mentor. Então, tipo, Token sofre contra Mentor, Ramp sofre contra Mentor. E esse deck pode ser um dos decks que pode ser o grande fiel da balança, assim, tipo, o deck pode equilibrar o formato, porque o formato não consegue explodir muito, porque Golgari consegue ganhar de decks rápidos, Tokens consegue ganhar de decks rápidos, principalmente se ele quiser muito. A base branca ganha muito bem de deck rápido, porque você consegue curvar, tipo... você tem remoção na 1, remoção na 2, ou um blocker, lockdown na 3, beza na 4, sunfall na 5. Tipo, você vai curvando respostas de um jeito muito forte. E toda vez que seu oponente não te pressionar, você coloca alguma engine de card advantage na mesa. Então, o branco é muito bom contra esses decks rápidos. E ele consegue dar outscaling no BG também, porque ele joga muito maior. Só que daí vem um deck tempo pra punir todos os decks que querem jogar muito grande. É o deck também que, assim, tudo que você vê de hate de cemitério é por causa desse deck. Então, tem Rest in Peace aparecendo nos sites, é por causa desse deck. A galera usando Ghost Vacuum é por causa desse deck. É muito por conta de como esse deck performa. É um bom deck. A match contra agro explosivo é mais difícil, até por isso esse deck tem Lockdown, tem Smite. Mas contra decks mais lentos é um pouco mais fácil. Acho que contra BG também pode ser meio complicado. Foi a final, inclusive, do Japan Standard Cup, que é um torneio importante do Japão. Mas é um bom deck. Eu realmente recomendo ficar de olho no deck. Seria um deck muito barato se óculos não fosse quase R$200, mas é uma base muito boa. Dimir Midrange. Me surpreende Dimir Midrange estar com destaque, eu vou mandar a real. Eu acho esse deck um deck tempo que ainda não chegou na lista final. Pode ser um dos decks que a galera queira trabalhar muito. Aqui tá a lista do Keizuki Sato, que foi muito bem do torneio do Japão. Mas assim, esse deck não tá tão bom. Sabe, a galera ainda tá procurando as listas, então aqui, ó, com Curiosity e tal. Mas eu sinto que faltam ameaças que tenham mais corpo sozinhas. Não depender só de sinergia, assim. Porque o que acontece? O Dimir, o auge dele, ele até tinha poucas cartas de valor individual. Ele, né, é uma característica do tempo isso. Mas as cartas estavam muito boas no meta. E não é o que eu sinto, tá ligado? Eu sinto que hoje em dia são... Normalmente você tá sendo pressionado, seus bichos bloqueiam muito mal, os ataques são muito ruins. Então, sei lá, me surpreende esse deck estar entre os mais jogados, mas é um deck que eu espero grandes equipes sentando e falando vamos trabalhar em cima dele e vamos tentar melhorar as coisas e tal. Os japoneses estavam bem animados com ele. Domain tem uns desenvolvimentos interessantes pra gente falar sobre. Eles têm nesse showcase, inclusive.
O Hero jogou. Aqui tá com a lista com Zur. Tem dois tipos de domain hoje em dia, né? A gente tem isso aqui que é tipo Zur e tal, e às vezes até sem Zur, que é uma lista mais tradicional, que vai usar os Overlords, vai usar a Trasha, Hard Migration, Leyline Bind, nananana. É um deck muito parecido com o que vem jogando há tipo 2, 3 anos no formato, né? Que é acelerar mana, a Trasha de topo de curva e etc. É um deck muito bom contra mid-ranges. Mas tem uma outra variação. Deixa eu ver se ela aparece aqui pra gente. Que tá usando vários overlords. Deixa eu ver se eu acho que fácil pra gente essa variação. Que aí é um pouco diferente. Porque daí é um monte de overlord, não usa Trasha. Deixa eu ver se eu acho essa lista para comentarmos. E é uma variação que eu espero achar. Na verdade, ela tem sido muito mais popular do que o domain normal. Se eu for bem sincero com vocês. Tá como For Color Control. Aqui, ó. Você usa 10 Overlords, daí você usa Doppelgang. Então você consegue tipo, fazer Overlord vermelho, Doppelgang copia ele, mata o oponente. É um deck que depende menos de Atraxa, né? Tanto que joga sem Atraxa e joga pra um jogo super longo também e tal. Mas é domain ainda. Ainda é um jogo sobre acelerar mana e tal, especialmente com o Overlord verde. Tem que lembrar que os Overlords no Impending, todos eles têm sinergia com o pé de feijão. Então é um deck de topo de curva, né? Que a gente fala que, né, que você vai jogar cada vez maior que o seu oponente. E esses decks são bem populares. Eu espero atirar o Fireball jogando disso. Disso e do próximo deck que eu vou falar. Porque eles gostam muito de jogar com esses decks de topo de curva, eles gostam muito de controle. Então eu não descarto jogarem com isso aqui. O próximo é o Tokens, né? O Tokens que inclusive está aparecendo com N variações que o Goldfish está nomeando de várias formas diferentes. Tem o Tokens com preto, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Ele está mostrando só o Tokens com vermelho. Vamos ver aqui. Ele só tá mostrando tokens com vermelho. Bom, o core do deck é sempre o mesmo, né? Então você joga com Endure Innocence, você joga com Loran, joga com Beza, nem sempre com Overlord, mas aí você joga com Laydown, Get Lost, Sunfall e Carry Taker, que é a grande carta do deck, né? Porque você vai comprar toda hora, você compra. Não é estranho o deck quase se decar. Tá? Você quase se tombar inteiro comprando muita carta, assim, é muito absurdo. Esse deck ele faz o topo de curva, não é que nem o do Ramp, que é acelerar a mana e tal. O topo de curva dele é comprar muita carta. Muito, assim. Se você tentar trocar 1 para 1 com ele de forma justa, você vai perder. Porque ele vai ganhar isso toda hora, ele compra carta demais. E ele tem tido variações, então, inclusive tem uma aqui que eu quero falar sobre, que é a da CFT. Porque assim, tem versões... Originalmente ele jogava com Imodani de side para tentar ganhar matches longas. Mas aí, por exemplo, eu comecei a jogar com Kaya. Porque Kaya, a de 7 manas, é um topo de curva bizarro. Se você resolver ela contra um Ramp ou na Mirror, acabou. Você ganhou uma match. Tá? Não tem, é muito difícil tirar ela na porrada. Ela fica exilando coisa e ganhando mais valor ainda e tal. Essa é uma variação. E tem uma outra que usa azul, que usa Jace também. Usa Jace e usa Negate. Porque Jace na Mirror também é muito bom, porque como eu disse, compra muita carta, você começa a jogar Jace na cabeça do oponente. E aí é tipo, tomba 15, no segundo Jace normalmente o jogo acaba, né? Quando tombar mais 15. Então tem essas variações. A CFT... ela é, né, um membro importante do Sanctum of All, que é um dos times que está no Mundial, um dos principais times que está no Mundial. E daí ela fez top 8 no showcase com essa versão, né, que é um Esper. Então tem... desculpa, é um W que tem o Jace, tem essa Wanderer, que são mais 2 Jaces de side, tem Enigma Jill, que daí é Sanctum of All, a galera gosta bastante de jogar com listas diferentes. Mas daí é Enigma Jill ganhando habilidade de Jace, ganhando habilidade de Elspeth e tal, do Vault. É uma lista bem diferente, mas ainda é essa ideia de, pô, vamos ganhar um jogo longo pra caramba, vamos ganhar no valor, qualquer oponente que quer jogar justo a gente ganha. Com branco a gente consegue punir os decks agros muito bem, então, pô,
Ali tem 4 lockdown no deck. Então eu espero rodadas longas, inclusive, nesse Mundial por causa desse deck. Mas esse é um dos decks, junto com o Ramp, que eu também espero que a Channel Fireball jogue. A galera que gosta de jogar topo de curva, com várias decisões, gosta muito de jogar com esse tipo de deck. Eu espero que eles estejam com este deck. Inclusive aqui tá como Azorius Control e tal. O Mono Red Prowler é parecido com o RG. O Warzone Midrange caiu muito, né? Esse deck popularizou bastante de novo, né, em Bloomburrow, porque ele vinha da rotação muito forte. Mas ele caiu muito porque ele é pior do que os tokens. O Sky Agro continua, né? O Convoke continua muito popular, é um deck muito forte. E o Azorius Encantamento, eu acho que é um dos decks que fecha aqui, o que a gente pode considerar de formato. E é um dos decks que eu espero muita coisa. A galera do... Vou pegar a lista aqui do nosso brasileiro faz parte. A galera do Handshake gosta muito de deck assim. Agro, que você pode ter counter, etc. Tipo, isso daqui e o Azorius Tempo são decks que eu espero com a galera do Handshake. Tá? Eu espero eles trabalhando em cima. Eles gostam muito desse tipo de deck. Porque o Mundial passado, que eles jogaram de Soldiers, eles apostaram muito nisso. A gente precisa de um deck que puna os decks que jogam muito grande e que consiga trocar com os decks tradicionais. O Tempo, ele sofre um pouco mais contra a agro. Mas, por exemplo, o Encantamentos ganha muito bem de agro. Porque se você fizer um Megazord com Lifelink, não tira nunca mais. Né? Então você faz uma criatura que tem Ethereal Armor e tem Sheltered by Ghost, nunca mais vão tirar o seu bicho da mesa. E aí você vai começar a reiciar o deck de Prowess, etc, etc, etc. Então, é um dos decks que eu tenho uma expectativa muito alta, vou ser sincero com vocês. Assim, tipo, o deck compra muita carta, então ele aguenta muita troca, ele tem counter pra evitar ser engolido por decks de topo de curva. E ele consegue, tipo, reiciar também e tal. É claro, o deck não é perfeito, mas pra mim ele é um deck que ele é pouquíssimo jogado por quão bom ele é. Sabe? Ele é realmente um bom deck. Né? E eu acho que na mão de boas equipes, que é o caso do Handshake, pode cair na mão do Sanct of All também, pode acontecer alguma coisa interessante, né? É uma galera conhecida por pegar decks e levar para outro nível, né? Isso é uma matéria bem legal na Wizards, né? Falando dos times, o que eles consideram bom de cada time e tal, e a galera fala muito que assim, a vantagem da Channel Fireball é que os caras têm um jogo técnico muito bom, tem muito jogador veterano lá, os caras não erram jogadas. Eles simplesmente não vão errar jogadas. Então essa é a vantagem deles. A vantagem do Sanct of All é porque é uma galera que gosta de jogar com decks diferentes. Então, né, a gente viu a Jason fazendo isso muito, a Nicole tá fazendo isso bastante e tal. Então, o Reinhardt, né, a Reinhardt fazendo isso bastante e tal. Então, assim, é uma galera que vai inovar. Então é onde a gente tá olhando pra ver inovações e tal. E tem que lembrar, no último T2 era a galera do deck de Slogurk. Era o melhor deck de formato na mão de qualquer pessoa do Sanct of All. E enquanto que o Handshake, a grande vantagem eles são muito bons de achar o melhor deck e levar o melhor deck pra um extremo. Pra ser muito melhor deck. Então, as expectativas ficam altas por causa disso. Tem o time do Benguti também, que é onde estão os brasileiros, né? É onde tá o Vili, é onde tá o Rastaf. Não sei se o Lalau tá treinando com eles também. O Jonais tá treinando com essa galera também. Não sei se o Pedro vai jogar lá também. Mas é uma galera que eu sei que pode estar muito influenciada pelo BG, né? O Vili tá muito tempo trabalhando nesse BG. Né? O Vili Edel, que é um jogador do Hall da Fama e tal. E é muito legal porque assim, ele é um cara que ele não esconde lista. Ele fica trabalhando muito na mesma lista por muito tempo. Então, se você acompanhar ele online, eu vou mostrar pra vocês. Você meio que vê o desenvolvimento do deck. Tem como procurar pelo perfil do jogador. Edel. Ele andou trabalhando num hack dos mid, aparentemente, mas ó, Golgari, 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 Golgari. 2 Orzhov. Golgari, 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 Golgari. Então ele fica muito tempo no mesmo deck, trabalhando. Então dá pra gente esperar. É claro que ele pode mudar de deck nesse meio tempo, mas fica nessa expectativa. Bom,
falando do que eu espero pro Mundial, sobre como eu espero meta e tal. Pra mim, Prowess é o deck mais jogado. O segundo deck mais jogado, eu acho que é o Grande Coringa. No Japão, por exemplo, o Dimir foi o segundo deck mais jogado. Mas no Showcase foi no top 32 de Dimir novamente. Então, mas muito aproximado pelo Golgari. Eu ia falar o Golgari e o Tokens podem estar nos mais jogados aqui. Deixa eu ver só uma. É que eu não sei tá como outros. Mas o Azorius Control. O que o Goldfish tá chamando de Azorius Control é o Tokens. Então qualquer outro Tokens que aparece aqui pode aparecer muito. Eu acho que Tokens vai ser o segundo deck mais jogado. Pra mim, Golgari vai ser o terceiro. Talvez empatado com o Dimir e tal. Eu acho que assim. Prowess mais jogado é a coisa mais fácil que tem. O resto fica meio embolado. E depois vai vir tempo, ramp e tal. Dos melhores, né, dos decks mais jogados. Sobre os win rates, aí eu já não sei tanto. Mas, sinceramente, nos últimos eventos que a gente estava vendo, o win rate que tava gritando muito era o do Azorius Encantamento, mas foi naquele evento do Japão, depois não se repetiu. Não sei como vai ficar. Mas assim, esse Mundial ele é muito importante porque, bom, é um Mundial. Ele é um evento muito legal nesse sentido. E aí, Diegão? Valeu, meu querido, 27 meses. E ele dá uma base boa para o que a gente vai ver nos qualifiers, né? Mais ou menos um mês depois, né? Ainda vai ter, obviamente, Foundations. Foundations promete muito. Hoje saiu o teaser do Mario, inclusive. Mas esse Mundial dá muita base do que a gente vai esperar. Pra mim fica muito nisso. Então, tipo, Prowess, Tokens, Golgari, Dimir tá muito jogado, apesar de que nem eu falei, eu não ando confiando muito no deck, mas, né, de qualquer maneira. Azorius Tempo, Azorius Encantamento, são dois decks que eu espero muito, especialmente na mão de equipes muito experientes. Então, assim, veremos o que pode aparecer pra gente. Mas eu tô muito ansioso, assim, eu espero um meta muito aberto. E o que pode significar que o draft vai ter um peso muito grande pra definir top 8. E, óbvio, vai ser bem player diff, né? Por mais que tenha good matches e bad matches, nada é impossível. Então, o token sofre contra tempo, mas, pô, um monte de rest in peace, as emoções são baseadas em exílio, isso é bom. O tempo sofre contra RG agro, pô, lockdown é muito bom, smite é muito bom, se vocês tiverem algum jeito. Eu já vi uma galera usando Shatter by Ghosts no tempo pra ganhar de RG, então tudo isso pode pesar muito, assim. Eu espero boas techs para o ambiente ficar bem equilibrado e um meta bem interessante de jogar. Tá bom? Essas são minhas expectativas para o Mundial. Mundial, lembrando que começa na sexta-feira agora, dia 25. Vou estar assistindo em live. Aí tem dia 26 também. Dia 26 eu não vou ver em live, mas dia 27 eu começo mais cedo pra gente assistir o dia inteiro do Mundial. Fechou? Então, fim de semana aí pegado para quem quiser ver. T2, pra quem gosta de ver competição, pra quem gosta de ver Magic, qualidade. Fechou? Então é isso. Um beijão e até mais.